pessoal que acompanha o Papo de Mãe. Dia 2 de abril é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, um tema que a gente sempre traz aqui no Papo de Mãe e que precisa, sim, ser muito falado, porque a gente sabe que informar é o primeiro passo para que as famílias, inclusive, consigam um diagnóstico precoce, que a gente sabe que é importante nesses casos, né, Rô? É isso, Mari. Eu vou apresentar as nossas convidadas que vão conversar com a gente sobre essa data tão importante. A doutora Raquel Del Monde, que é neuropsiquiatra da infância e adolescência e mãe do Bruno, que não é mais uma criança, é um adulto com 22 anos já, o Bruno que tem autismo, e participa do papo também a Clarissa Meyer, que é mãe do Caio. O Caio, sim, um adolescente de 15 anos com autismo. E a Clarissa trabalha com acolhimento inclusivo e comunicação. E eu quero conversar, então, com elas e começar pela doutora Raquel. Doutora Raquel, eu queria saber por que ainda é tão difícil fechar o diagnóstico do autismo no Brasil e por que é tão importante fechar esse diagnóstico cedo, precocemente. Oi, Roberta. Oi, Mariana, Clarissa, tudo bem? É um prazer estar aqui para falar com vocês sobre esse tema, que continua sendo muito importante a gente trazer sempre para a sociedade, para a gente discutir. E, realmente, o diagnóstico ainda é um caminho assim, muito difícil para a maior parte das famílias. E a gente vê assim que um dos problemas principais é realmente a falta do preparo profissional para reconhecer o autismo. Hoje em dia, né, nós temos já um conhecimento muito maior a respeito do autismo. A neurociência trouxe informações muito importantes para a gente entender realmente esse funcionamento atípico de desenvolvimento, né, do cérebro humano, mas tanto a sociedade, ou mesmo os profissionais na área de saúde mental, ainda estão muito presos a estereótipos do passado. Então, quando o autismo foi apresentado pela primeira vez, né, na sociedade, através de filmes e tudo, era bem aquela figura de um menino, então já começa daí, de sexo masculino, então o viés de gênero, um menino isolado, que não se comunica, não fala, não demonstra afetividade e que tem as estereotipias motoras, que são aqueles movimentos repetitivos muito evidentes. Então, essa ainda, que é o que a gente chamava antes de autismo clássico, mas essa é a imagem que, no geral, as pessoas têm. Então, ainda hoje, muitas famílias procuram profissionais que descartam o autismo numa primeira avaliação justamente por causa disso. Não, mas ele fala, ele olha nos olhos, ele abraça, é carinhoso, não pode ser autismo. Sendo que nós temos critérios bem definidos dentro do que a gente chama de comunicação social e interesses e comportamentos restritos e repetitivos para fazer o diagnóstico. Mas, infelizmente, isso não está ainda chegando nos nossos ambientes de formação, tanto na graduação e pós-graduação. E como você perguntou da importância, né, do diagnóstico, é extremamente importante mesmo o diagnóstico, quanto mais precoce, melhor, porque ele é o ponto de partida para que a gente possa obter os suportes que são necessários para cada um, tanto sociais, escolares, terapêuticos. Então, quer dizer, o diagnóstico é a porta de entrada para a obtenção dos suportes. A doutora Raquel falou em autismo clássico e a gente sabe que hoje tem esses, são considerados os níveis de autismo, né? Acho que é autismo leve, é isso? Quais são os níveis, doutora? Que daí eu quero fazer uma pergunta para a Clarissa. A gente, na verdade, considerando o DSM-5, né, que é o Manual da Psiquiatria Americana, que foi publicado em 2013, que a gente passou a considerar o autismo, na verdade, agora como transtorno do espectro autista, num reconhecimento dessa heterogeneidade, né, de que nós temos indivíduos assim tão diferentes entre si. Então, por exemplo, desde um indivíduo que realmente não fala, não se expressa, até um indivíduo que, inclusive, fala muito bem, com riqueza de vocabulário, mas que pode ainda assim ter dificuldades na adequação ao contexto, no comportamento de solicitação, enfim, nessas trocas sociais. E o DSM, ele considera nível 1, 2 e 3 como os níveis de suporte que a pessoa precisa. Então,
em relação à autonomia, o nível de supervisão, o nível de suporte que a pessoa precisa para levar a sua vida. Então, seria leve, moderado e alto. E grave, sim, Grave, sim. leve, moderado e grave. A gente sabe que o seu filho tem autismo leve, inclusive depois você vai falar dele, que ele está na faculdade. Terminou a faculdade, é isso? Tá no último ano Está no agora. último ano da faculdade. E o filho da Clarissa, o Caio, também foi diagnosticado com esse autismo leve. Quero pedir para você contar, Clarissa, como é que foi esse caminho para o diagnóstico, que eu entendo que quando é leve, talvez seja até mais difícil justamente de identificar. Como foi esse caminho? Quais profissionais as famílias precisam procurar? Quais sinais que as famílias precisam ficar atentas? Eu lembro que até os 4 anos a gente nem desconfiava de nada, né? Como o Caio é filho único, eu também não tinha como comparar, né, com nenhuma outra criança próxima. E foi a escola que me deu o primeiro alerta, ele tinha aproximadamente 5 anos. E realmente, autismo leve, você acaba levando mais tempo e você vai indo de médico em médico. Eu fiquei 2 anos. Aí eu só recebeu o diagnóstico com 7 anos. Nossa. E os sinais, mas eu falando hoje, esses dias eu falei com um pai, que ele levou 12, o menino 5 anos mais velho, o pai levou 12 anos. Então, quer dizer, você acaba vendo gente que às vezes leva uma vida para ter um diagnóstico, sabe? E às vezes, aí depois a Raquel pode falar até do autismo na vida adulta, mas então acaba sendo comum e você acaba perdendo às vezes algumas oportunidades, acaba principalmente tendo alguns prejuízos na escola, porque nós temos direitos, né? E o diagnóstico para a gente é muito importante, você tem um norte através do diagnóstico. O diagnóstico você pode encaminhar a criança da melhor maneira. E, doutora Raquel, eu gostaria que você contasse um pouco da sua história. Você acabou se especializando em autismo por causa do Bruno? Bom, quando o Bruno nasceu, eu já era pediatra, né? Já atuava como pediatra, então a gente tem uma convivência muito grande com crianças com desenvolvimento típico, né? Eu até digo que isso foi um fator muito importante na minha formação, a ter essa experiência com o desenvolvimento típico. E desde que ele nasceu, o primeiro sinal foi, na verdade, um distúrbio de sono muito importante, e eu procurei já no primeiro ano de vida por neuropediatra, que na época também não haviam outros sinais, não soube orientar. Mas ao longo do desenvolvimento dele na escola infantil, foram sendo dados muitos sinais em termos de interação, de não participar das aulas, de ficar escondido embaixo da mesa, de ficar no pátio, não entrar em sala de aula, coisas que a gente sabe que é muito comum. Mas, ainda assim, os profissionais também da escola sempre pensam no viés comportamental. Então, o que a criança pode estar fugindo ou não, questões psicológicas. Demorou um bom tempo. Eu também fiz essa migração, como a Clarissa fala, de profissional em profissional, fono, psicólogo, até alguém realmente levantar a suspeita de autismo. Como pediatra, não tinha essa noção do espectro do autismo, e que é uma coisa que persiste até hoje nas formações, né, de não ter. Tanto é que um levantamento realizado pela Andrea Werner, do Lagarta Virapupa, com o pessoal que acompanha, em 70% dos casos, os pediatras não souberam identificar autismo nas crianças. E foi muito difícil, realmente, na época, encontrar ajuda especializada. E quando eu encontrei, a partir daí eu fui buscar muito material e formação para ajudar na escola, que era onde as dificuldades eram mais visíveis, né? Tanto na parte de interação quanto de aprendizagem. E eu tive sorte de ter uma escola muito parceira, que adotou muito, né, esse material que eu levava, e realmente ele pôde ter um desenvolvimento muito favorável. E foi a partir daí, realmente, que eu fui buscar a formação, nessa esperança, né, de que outras famílias não precisassem passar também por toda essa saga para obter um diagnóstico. E de lá para cá eu venho trabalhando realmente na área de desenvolvimento e autismo. Doutora Raquel, a gente sabe que muitas vezes, a gente está vendo aqui nos casos de vocês, né? A família até desconfia, mas o próprio pediatra fala que não. Quando existe essa cisma da família, qual o primeiro profissional que a família tem que procurar?
geralmente procura o pediatra mesmo. O que está havendo até da Sociedade Brasileira de Pediatria é uma iniciativa para conscientizar os pediatras a respeito dos sinais de alerta para autismo, porque geralmente é a primeira porta que se bate ao pediatra, né? A partir daí, muitas famílias seguem ou para psicólogos, quando o problema principal detectado, né, manifestado pela criança é comportamental, ou quando é mais na área de comunicação, principalmente os casos de atraso de fala, o primeiro profissional procurado é o fonoaudiólogo. Então, geralmente são esses caminhos. Dificilmente uma família procura um neuropediatra assim como primeira opção. É só depois de realmente não encontrar essas respostas para esses atrasos, para esses problemas, é que a família acaba procurando um neuropediatra ou um psiquiatra infantil. Clarissa, eu imagino que os estímulos, as terapias vão mudando aí de acordo com a faixa etária. Eu queria saber como que o Caio está agora, nessa fase de pandemia, que infelizmente está difícil para todo mundo, como que ele está em relação ao ensino remoto e também mais em casa, né? Sem poder sair, sem poder encontrar amigos. Bom, você pensa num autista, adolescente em pandemia. Aí está feita a fórmula, né? Então não tem sido nada fácil para ele. Ele sente muita falta da escola. O Caio sempre procurou muito se socializar, por mais que não tivesse muitas ferramentas e que sempre se esforçou, sabe? Então ele sempre gostou muito disso, sempre levou muito a sério a escola. Num breve momento agora recente que a escola voltou presencial, ele foi todo feliz, já contando que voltaria tudo. E lidar com essa imprevisibilidade que a gente está vivendo agora é muito difícil, porque ele me cobra algumas respostas que eu não tenho, sabe? Então, por exemplo, o Caio é muito amoroso, muito de toque, muito assim, então ele me pergunta: mãe, quando que eu vou poder voltar a abraçar as pessoas? Eu não tenho essa resposta, sabe? A gente não sabe quando vai acabar. Mãe, quando as aulas vão voltar? Eu também não sei. Ah, mas então é culpa da escola. Não, não é culpa da escola, filho. Não existe, na verdade, uma culpa. A gente está vivendo uma situação mundial. Então, a falta de respostas para ele se organizar, para organizar a vidinha dele, sabe? É tudo muito, muito complicado nesse momento. Uma coisa que eu percebo também é esse excesso de telas, né? Então, aula virtual. Agora ele está no primeiro ano do colegial, já passa até aula de manhã e à tarde no computador. Isso dá uma sobrecarga muito grande. Segunda-feira, que é um dia que ele tem aula das 7 da manhã até as 6 da tarde, é um dia potencial para uma crise emocional. Então, a gente já tem que ficar meio preparado. Vamos ter alguma coisa para fazer, para ele relaxar depois, para ele descansar, porque pode dar uma crise emocional, sabe? Então, aflorou tudo. A hipersensibilidade a vários estímulos está muito mais aflorada. E com a adolescência é normal. Então, chega em determinado momento você não sabe, será que esse mau humor é da adolescência? Ou será que é da pandemia? Ou será que é o que é? Entendeu? Fica essa confusão. E, Clarissa, explica um pouco para a gente em relação às terapias que o Caio já fez aí ao longo da vida, qual a importância dessas terapias? A principal terapia dele sempre foi a cognitivo-comportamental, para desenvolver habilidades sociais. Então, com o psicólogo, aí ele já passou por alguns, né? Ele trabalha essas habilidades sociais. Mas eu já tentei muita coisa também. Ele já foi para musicoterapia, sabe? Ele já fez vários tipos de esporte. Porque eu acho que eu tenho que trabalhar como um todo. Uma coisa que o meu marido nunca abriu mão também é de que ele fizesse todas as atividades de uma criança típica. E é super importante, assim, que você siga essa rotina de terapia, mas também é importante respeitar aquele momento que ele tem sozinho com ele para ele se organizar, sabe? Então vai ser o momento que ele vai estar no quarto dele, que ele vai poder correr de um lado para o outro, chacoalhar o corpo da maneira que ele dê a entender para se organizar. Eu queria saber se esses estímulos existem na rede pública
porque são várias, né? E muitas vezes as pessoas não têm como pagar, as famílias não têm como arcar com isso. E como ficam essas terapias agora, nessa fase de pandemia?